pelas minhas contas aqui, 3 horas, né, para fechar. Acho que 3, 4 horas. Vocês têm 1 hora a menos, né, então são 4 horas, na verdade. No meu caso aqui, o sistema fecha, que seria meia-noite, no caso. Bom, vamos lá. A gente está começando a gravar a aula de hoje. Todos vocês estavam no evento de saúde mental? Primeiramente, todos me escutam bem? Essa é a primeira pergunta também que eu faço. Vocês Boa podem falar noite, no professor. chat? Boa noite. Eu não estava no evento, eu estava numa reunião de TCC. Aí eu tive que optar por uma coisa ou outra. Sim, não tem como dividir, impossível. O áudio tá bom para você aí? Para mim tá bom. Deixa eu só ver um negócio aqui. Acho que eu vou ter que mudar o microfone. Não tá certo, é isso mesmo. Deixa eu só testar aqui um sonzinho rapidinho para vocês escutam. Só um minuto. Porque a gente vai ter uns vídeos, a gente vai ver um trecho de alguns vídeos aqui. Aí eu vou precisar do áudio uma qualidade razoável. Só um minutinho. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos. Vocês ouviram? Deu para ouvir. Beleza. Vou abrir aqui depois esse vídeo, mas deixa eu só começar aqui a projetar. Só um minutinho. Primeiro vídeo, deixar ele aqui na agulha já, porque fica mais fácil. Ué, meu filho, aparece aqui. Cadê? Gente, o vídeo sumiu. Achei. Pronto, tá aqui. Então, pessoal, deixa eu só projetar aqui a tela para mostrar para vocês. Projetar uma janela. Eu vou tentar não ser bastante sucinto, né? Tela inteira. Permitir. Acho que em algum momento vai aparecer para vocês aí. Deixa eu apresentar aqui. Essa primeira parte aqui eu vou mostrar, na verdade. Eu vou tentar intercalar com os vídeos, né? O computador tá travando de um jeito. Quando eu uso muita coisa aberta, fica assim. Deixa eu fechar aqui o Kindle. Agora travou tudo. Fechou. Eita, danado. Vamos lá. Calma que vai aparecer. Bora, meu filho. Responda, o programa fica travando. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, pessoal. Deixa eu só fechar o programa e abrir de novo, para não travar tanto. Tem uma travada aqui de um jeito, ainda tá travado o PowerPoint. Na hora que começa a aula.
Acho que ele vai fechar a apresentação, quer ver? Quando faz isso, fica muito tempo sem voltar. Só um minutinho. Pessoal, eu estou resolvendo aqui o problema do PowerPoint, tá? Vou ter que fechar as apresentações e abrir de novo, e aí, um minutinho eu volto, tá? Bom, pessoal, já voltei. Acho que agora vai, não é possível, tá? Eu reiniciei aqui o programa, vai abrir de novo. Que a apresentação realmente é um pouco pesada, e aí trava. Então, já estou resolvendo aqui e já volto, tá? Boa noite, vamos. Só estou resolvendo aqui uma questão, tá? Para quem entrou agora. E a gente começa. Um minutinho. A primeira apresentação abriu. Pronto, abriu. Acho que agora vai. É só salvar aqui ela, não tem problema. Apresentar de novo. Tela inteira. Bom,
para quem chegou agora, a gente acabei tendo um problema aqui na apresentação, e aí eu vou começar novamente, tá? Na verdade, nem comecei, na verdade. E aí eu vou começar a apresentar agora, a gente vai começar a discutir a aula, e no final da apresentação, a gente vai falar sobre a atividade, tá? Rapidamente, dando algumas últimas orientações. Então, a gente vai trabalhar hoje com a questão das chamadas minorias, né? Minorias étnicas no Brasil. Então, no Brasil, as minorias pretas e indígenas. A palavra pretas aqui aparece como um sentido conectado a populações que se identificam ou como pardas ou como pretas, né? Não é errado falar preto. A palavra preto, inclusive, é bastante utilizada pelas pessoas, né? Tanto a palavra negra quanto a palavra preto, mas há uma parte do movimento negro utiliza bastante a palavra preta no dia a dia, né? Para o trato e para a autoidentificação, né? Então, pessoas pretas é um termo que não é pejorativo, inclusive para muitas pessoas pretas é o termo mais correto a ser utilizado. E a questão das populações indígenas. Então, a gente vai fazer aqui nessa primeira parte o que a gente chama de en passant, né? Que é uma visão geral histórica, né? Trazendo para o campo da educação e, obviamente, da docência, da biologia também. Inclusive, o texto que está lá no AVA, que foi colocado, inclusive, em um congresso de pesquisadores negros ou pretos lá na Federal de Uberlândia, ele versa exatamente uma parte dele sobre o porquê da biologia ser tão minoritária ou inexistente, a abordagem cultural e, obviamente, étnica de combate aos preconceitos e as possibilidades que a biologia tem de também, sim, efetivamente trabalhar as questões ligadas ao âmbito étnico, né? O texto foca exatamente na questão das populações afro-brasileiras, trazendo até propostas didáticas no trabalho das temáticas do campo, por exemplo, da genética e do campo da construção da representação fenotípica, né? Então, a biologia, sim, pode trabalhar questões que são do âmbito da cultura, do âmbito do que seria das humanidades, né? Então, a gente vai trazer aqui um pouco, historicamente, localizar as populações pretas e indígenas e depois repercutir as questões mais amplas, né? Algumas questões que eu pensei em trazer para cá, a gente já trabalhou na primeira aula, quando abordou questões de diversidade, segunda aula, na verdade, diversidade, a questão da autentificação. Eu vou trazer aqui outras perspectivas para, obviamente, engrandecer e melhorar o debate. Lembrando que, quando eu apresento aqui, eu não consigo ver o chat, então eu prefiro que vocês abram o microfone e possam falar, ou se alguém puder me ajudar a ler o chat também, como já aconteceu em outros momentos, ficaria muito agradecido. Essa primeira parte aqui é muito mais do ponto de vista de números, né, e algumas questões históricas. Vamos lá. Então, a gente tem, por exemplo, no caso das populações pretas, a escravidão no Brasil ela foi um dado jurídico até 1888. No Brasil, ele não existia enquanto Brasil até 1500, né? A partir de 1500, com a efetivação da ocupação e invasão europeia, o que é Brasil vai começar a ser construído como colônia de Portugal, né? Inclusive, falar que o Brasil era colônia de Portugal é até um erro histórico, porque, na realidade, não existia um Brasil nessa parte do mundo, né? Existiram algumas divisões territoriais, depois foram criados o que se chama de estados, no caso, Maranhão, Estado do Brasil, aí sim aparece, e Brasil, enquanto uma efetividade, vai aparecer só lá no século XVIII, né? Então, essa área chamada América Portuguesa, né, onde hoje fica o Brasil, existia o expediente da escravidão, que continuou quando o Brasil se tornou um império, né, independente de Portugal, em 1822, e perdurou até 1888. Mas, obviamente, que estruturalmente, como a escravidão era a espinha dorsal do sistema econômico e político brasileiro, quando ela termina oficialmente, as marcas que ela criou, as cicatrizes que ela deixou, não foram sanadas, né, e até hoje o Brasil repercute negativamente as consequências da escravidão. Então, quando a gente fala que a escravidão acabou em 1888, a gente está falando, primeiramente, de uma questão jurídica, ou seja, na lei. Segundo, que naquele ano, já naquela altura do campeonato, a própria escravidão já estava começando a ser desconstruída por dentro,
principalmente pelos próprios negros, né, que já não aceitavam ser escravizados, fugiam, contavam com a ajuda do movimento abolicionista, que foi um papel muito importante, a pressão externa da Inglaterra, né, contrária à escravidão, e de outros países do mundo, tanto é que no Ocidente o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Então a gente tem, em relação à população negra, a gente está falando 1888, é quase ontem. Pode falar. No caso, o Haiti foi o primeiro? Então, o Haiti, no caso, passou por um processo revolucionário, né? Em tese, pela lógica, né? Sim. Mas, a partir do começo do século XIX, várias regiões da América que eram colonizadas por franceses, espanhóis, principalmente, começam a se libertar e começam também a abolir a escravidão. No caso do Brasil, a gente tem que falar, relativo, porque, por exemplo, Ceará foi a primeira região do Brasil a abolir a escravidão, muitos anos antes de 1888, não me lembro a data agora. Aí depois foi seguido de outras regiões, né, o Grão-Pará, Amazonas, algumas províncias, e no caso, nacionalmente, né, oficialmente, 1888 é a data tida como juridicamente falando. E não foi por bondade da princesa Isabel, ou não foi porque a família real era boazinha, porque a família real não estava nem aí para os escravos. Foi por uma pressão política interna e externa, a falta de apoio que eles já não tinham mais, a monarquia já não tinha apoio de ninguém. A última cartada que a monarquia tentou dar para se manter de pé foi abolir a escravidão, tanto é que um ano depois ela caiu. Então essa coisa de que o imperador é bonzinho, bulhufas, tem um bando de babaca na internet que é monarquista, que repete esse discurso imbecil e que não tem nenhum dado histórico que comprove isso, que a família imperial brasileira, ela era uma das bases da escravidão, ela era uma família real que mantinha o seu poder a partir dos acordos com os fazendeiros que se beneficiavam da escravidão, então não houve nenhum movimento amplo da família imperial de fazer esse procedimento antes, só fez quando viu que era a última chance de tentar se manter no poder. Vamos seguir aqui adiante. Então, o Brasil, depois do fim da escravidão, começou a ser criado um discurso que até hoje ecoa, que é o discurso da chamada democracia racial. Não, o Brasil não tem racismo. Não, inclusive o próprio presidente da República atual e o vice-presidente sempre vomitam essa ideia, que o Brasil não tem racismo, que o Brasil é um país onde não existe conflito racial, que não pode comparar com outros países, fazem o possível para esconder que o Brasil, sim, é um país racista, é um país onde os índices sociais da população negra e indígena é muito baixo. No Brasil, pobreza tem cor. Você vai encontrar brancos pobres? Vai, mas não na mesma proporção e no mesmo nível que você encontra indígenas e negros e pardos pobres. Então, essa ideia de democracia racial não existe. Os padrões ainda estéticos são brancos. O poder é um poder branco, né? Quando você olha para o Congresso Nacional, você vai ver praticamente só tem dois senadores negros, né? Que é a Regina, uma senadora do Piauí, e o Paulo Paim, que é um senador gaúcho. Todo o restante estou usando só o exemplo do Senado. 82 senadores, somente 2 negros, nenhum indígena. Lá na Câmara dos Deputados, de 503 deputados, somente uma pessoa é indígena, que é a Wapichana, né, que esqueci agora o primeiro nome dela, que é uma deputada de origem indígena lá de Roraima. Então, inclusive, advogada. Para ter uma ideia de como o Brasil é atrasado nas questões de combate ao racismo, só nos anos 50, no segundo governo de Getúlio Vargas, em 51, foi criada a primeira lei nacional de combate ao racismo, que é a chamada Lei Afonso Arinos. Então, você vê, 1888, né, que é o fim jurídico da escravidão, aí você vai para trás, você tem aí séculos de escravidão oficial, aí você anda para frente, depois de praticamente 60 e tantos anos, você vai ter aí uma lei oficial, a primeira lei criada para combater o racismo, e não foi nem tão efetiva assim, né, porque a sociedade ainda é muito racista. Então, essa população negra, só estou trazendo aqui alguns dados, né, para a gente ver essa situação. No caso do Brasil, em 19, né, há 2 anos atrás, 32% das prisões eram de pessoas brancas, né, o número aí, 32,3, perfazendo 212.444 casos. Aí, quando você olha para a população preta ou parda, no caso negra, você vai ter a proporção de 66,7%, e 438.719 negros. O Brasil é um dos países que
está entre os 5 maiores países com população carcerária no mundo, né? E nesse montante de presos, a maior parte é negro. Por que acontece isso? Simplesmente pela condição social dessas pessoas. Obviamente que a gente tem que fazer uma leitura desses gráficos com cuidado, mas a condição social do preso diz muito a partir da sua origem, né, no caso. Obviamente que você tem presos ricos aqui nesse contingente. Não chega nem aos pés, a maior parte são pessoas de origem muito pobre, que entram no crime por algum motivo, enfim, e que acabam cometendo crimes e são presos, né? E muitas vezes no Brasil, a prisão de uma pessoa não quer dizer que ela é criminosa. A gente está cansado de ver casos recentemente de pessoas negras presas unicamente por reconhecimento numa foto 3x4, é o caso mais absurdo, recente, inclusive. Alguém aí abriu a pedir para falar, pode falar. Isso daí é por causa de prisão preventiva, mas é diferente de prisão preventiva. Não estou ouvindo, tem que falar mais alto. Ah, foi mal. É diferente a prisão preventiva de um cara branco do que a prisão preventiva de um cara negro. Com certeza. Tipo, Sim. tô vendo aqui em Guajará-Mirim, tipo, de outras situações, de um amigo Tem meu. que falar mais alto, Atisson. Tem um amigo meu que mora lá na Paraíba, que o pai dele foi jogar lá no bueiro mesmo da cadeia, da prisãozinha, assim, né? Da Tô polícia. escutando nada. Tá muito Tá, baixo, tá Atisson. baixo. Tá baixo. Tem que falar mais alto. Atisson? Ele saiu, acho que ele vai voltar agora. Beleza. Então, no Brasil, quando a gente olha para esse número inflado de pessoas negras, muitos desses números, obviamente, pessoas cometeram crime, sem dúvida. Mas uma parte desses aí são pessoas que são confundidas ou que são presas unicamente pela aparência, pelo estereótipo. As polícias trabalham nessa lógica, né? Do estereótipo de cor e do estereótipo social. Um branco nunca vai ser abordado do mesmo jeito que um negro no Brasil. Isso é um fato empírico, né? Que você comprova, você não precisa nem de pesquisa acadêmica para saber disso. Você vê no dia a dia o modo como a polícia entra no bairro de classe média e o modo como a polícia entra no bairro pobre. Na favela, ela entra tirando, no bairro de classe média, a polícia entra conversando. Então, outros dados a gente vai ver aqui que demonstram essa diferença, né? No caso aqui é um gráfico do IBGE maior, né? A gente tem, no caso do Brasil, no último censo, 46% das pessoas se declararam pardas ou de pele parda, no caso, né? Inclusive, esse pardo é um universo muito complicado, eu vou explicar o porquê. 42% se declaram como pessoas brancas, 9,4% negras e 1,1% são indígenas. Por que esse pardo é um universo complicado? Nessa nomenclatura que só existe no Brasil, inclusive, se colocam aí, rapidinho, se colocam aí pessoas negras que não se identificam como negras, pessoas indígenas que não se identificam, não se veem como indígenas. Toda aquela mistura racial, né? Brancos com negros, índios com brancos, índios com pretos, enfim, cai nesse universo aí, que é uma categoria que só existe no Brasil. E que, inclusive, a gente precisa rever esses padrões, porque uma grande parte dessas populações ditas pardas, ou elas são negras, ou elas são indígenas, de fato. Então, tanto é que se calcula que, na realidade, o Brasil não tem 9,4% de negros, mas sim um número que chega a praticamente 50%, se você for contabilizar, porque no caso do IBGE, o cara do IBGE não pode colocar a cor que ele quer, é a identificação da pessoa, nesse caso. Pode falar, Tio. No caso, o que determina sua raça não é exatamente sua cor, entendeu? Etnia. Por exemplo, etnia, no caso. Eu conheci uma garota que ela era branca, realmente branca, mas a mãe dela era negra, realmente negra, assim, e o pai dela era branco. Só que os genes dela puxou o lado do pai, mas mesmo assim ela continua sendo uma mulata, no caso, né? Cuidado com essa expressão, Eu não tô pegando pro lado pejorativo, eu tô pegando o lado de livre, mas entendeu? essa é Tem muito mulata, aí depois o filho dessa mulata com branco vai ser um pardo. Por exemplo, eu sou um pardo, minha mãe é mulata. Só que isso entra na questão colorismo, né? Não é nenhuma questão que eu quero discutir aqui. Colorismo é uma forma de identificação que você tem uma gradação, né? Nos Estados Unidos mesmo, a menina, mesmo ela sendo branca, ela seria considerada negra.
porque não é exatamente... no Brasil, a gente faz essa gradação. E, obviamente, que no Brasil, socialmente, você ser lido como branco é muito mais vantajoso, não só no Brasil, né? Então, obviamente que ela vai optar por ser lida como branca nesse universo. Agora, sim, eu concordo que esse dado que você traz, ele no caso do debate étnico no Brasil, existe toda uma complicação exatamente por conta dessas misturas que aconteceram ao longo do tempo, né? Mas a gente precisa levar em conta que muito desse número de pardos aí é resultado de um apagamento identitário de negros e indígenas, que não se reconhecem enquanto pardos. Aí tu tá no Brasil, tu tem 9,4% de indígena. Tu atravessa a fronteira para Bolívia, tu tem 70% de indígena. O que aconteceu? Por exemplo, a população boliviana se identifica majoritariamente como indígena. Peru, a mesma coisa. E a gente está do lado. Então são coisas que a gente precisa rever, inclusive, né? Mortes violentas no Brasil, para a gente ter uma ideia, em 2010, né? 14.047 brancos e 34.948 negros, né? E aqui, essa categoria negro está englobando os pardos e as populações negras. Populações indígenas, elas não se contabilizam nesses gráficos, porque são outras questões, então é a parte, tá? Elas não entram aqui nesse gráfico, não. Dados sociais, então, no caso do Brasil, a gente tem as pessoas negras correspondem a 64% dos desempregados, em média, e 66% daqueles que trabalham na informalidade, né? No mercado informal, sem carteira assinada, sem acesso a direitos trabalhistas, empregos instáveis, chamados ou autônomos, pessoas que vivem naquele limite, né, do desemprego e da ocupação, né? A representação é um dado interessante, que mudou muito pouco, mas ainda está muito ruim. Só para ter uma ideia, esse dado que eu vou falar não está aqui. No IFRO, identificado como pessoa negra, nós temos um professor, pelo menos, porque mudou muito o corpo de professores agora, de um ano para cá. Então, só temos pelo menos um professor que na verdade, dois, né, agora, que se declaram negros, né? Todo o restante, ou é, entre aspas, pardo ou branco. Isso no universo grande de professores. Na minha vida acadêmica, no doutorado que eu fiz lá em Uberlândia, que é uma cidade negra, inclusive, eu tive um professor de 46 pessoas do corpo docente, só uma pessoa negra, que é lá em Uberlândia, na Floresvaldo, da área de História. Então, no Brasil, 2% dos diretores de teatro, só para ter uma ideia, são negros, 31% dos atores, e aí engloba teatro, TV e afins, são negros, né? 10% dos autores de livros e 20% dos protagonistas de livros, que são dados bem específicos, né, do mercado cultural. Isso, se a gente for levar para a televisão, quantas mulheres negras protagonizaram novelas no Brasil? Recentemente, Thais Araújo e Camila Pitanga. Outras com papel relevante, até que tenha aparecido, mas protagonista, só essas duas. Então, a gente tem e quando a gente vê os protagonistas, geralmente são brancos, né? Sejam os homens, sejam as mulheres. No caso dos homens, praticamente nenhum dos galãs são negros, por exemplo. A maioria são brancos. Outros dados importantes e relevantes, do ponto de vista mais social. Analfabetismo. Entre os brancos, ele é de 4,2%. Entre os pardos e pretos, né, 10%. Né? Rendimento médio. Os brancos ganham, em média, R$ 2.814. Os pardos, R$ 1.606. E os pretos, um pouco menos, R$ 1.570. E a taxa de desocupação, né, que seria igual ao desemprego, entre os brancos é de 2016, tá? 9,5%, entre os pardos, 14,5%, e entre os pretos, 13,6%. Então, as populações de cor, elas têm um índice social muito abaixo do que as populações brancas, né? Isso são dados do próprio IBGE, inclusive, e do IPEA também. E aí, em relação aos indígenas, né? Os indígenas, eles foram os primeiros a serem escravizados, né, no país. Antes do uso da mão de obra africana, foram os indígenas que tiveram suas terras invadidas, foram sequestrados e escravizados, especialmente nos interiores do Brasil. Há registros históricos de escravização indígena até o século XVIII, inclusive, ou de trabalho forçado. Inclusive, era muito comum, até o século passado no Brasil, que meninas indígenas, especialmente no norte, serem sequestradas e vendidas para trabalhar como empregadas domésticas nas cidades, especialmente Manaus, Belém,
na calha do Rio Solimões, né, no Amazonas e Pará. Esses indígenas, eles sofreram bastante com a catequese católica, né, que é a chegada dos padres e a construção de aldeamentos, né, que são locais que os indígenas eram obrigados a ir pelos padres e morar lá para serem catequizados, aprender o português ou Nhangatu, que era a língua geral, e a religião católica, que é a cultura branca, né, e, obviamente, foram frutos de genocídios, né, ou seja, genocídio, para quem não sabe, são a matança de povos ao longo do tempo, né? Muitos povos indígenas sumiram do mapa porque foram frutos, né, de genocídios, né? Estupros coletivos, mortes, invasão de terra, doenças. Então, você tem agentes biológicos, né, que são trazidos de fora para ficar na área de vocês, muitos vírus e bactérias que não existiam aqui na América, né, foram trazidos pelos europeus e infectaram populações indígenas inteiras, e por elas não terem os anticorpos, né, acabaram sendo dizimadas, né. Há muitos relatos, né, especialmente da América Espanhola, que tem mais relatos ainda, de que simples epidemias de varíola dizimavam populações inteiras, né. Apenas um contato com um branco, com varíola, matava centenas de indígenas, né, porque os agentes infecciosos, eles também tiveram um papel muito relevante nesse processo de desaparecimento de diversos povos indígenas. Lembrando o seguinte, 2020, os povos indígenas de hoje não são iguais, não são os mesmos, praticamente, do que 5 séculos atrás. Bem claro, tá? Então, só para ter uma ideia, ao longo no caso do Brasil, a gente vai ter várias formas do governo trabalhar com os indígenas. Mais adiante, eu vou falar desses dois núcleos aí, governamentais, o SPI e a FUNAI, que são órgãos do governo que trabalharam diretamente com os povos indígenas. Uma pergunta, até aqui está tranquilo entender esses dados? Pessoal, tranquilo? Tá, professor. Mas, Artson, baixa a mão, porque quando alguém levanta, aparece notificação para o professor. Quando uma mão está levantada, não aparece. Uhum. Obrigado, viu? Mais alguém? Tá tudo tranquilo até aqui? Beleza. Tá tranquilo até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Tem muita coisa, a gente tem pouco tempo. Então, a população indígena no Brasil, né? A gente tem 1500, né, que é o ano considerado marco aí da ocupação portuguesa, invasão portuguesa, se calcula entre 5 a 8 milhões de pessoas vivendo no território que hoje é o Brasil, né? Hoje, 2021, a estimativa é que nós tenhamos perto de um pouco mais, na verdade, 900 mil. Vê a diferença. Isso demonstra, isso inclusive, 900 mil, porque recuperou, tá? Até 1950, a gente chegou no número de 230 mil indígenas na metade do século passado. Então, as populações indígenas hoje estão em franca recuperação. Só que tem um problema, nos últimos 5, 10 anos, especialmente nos últimos 5 anos, aumentou o número de mortes entre os indígenas, os índices sociais caíram, né? A questão da desnutrição, a questão do agronegócio, depois eu vou falar sobre isso, e a perseguição a grupos indígenas, invasão, garimpagem, toda uma série de questões. Então, é uma população que, ela, de um lado, tem crescido, mas do outro, ela está encontrando empecilhos para esse desenvolvimento mais pleno, né? Desse contingente de quase mais de 900 mil, 379.500 vivem nas cidades, né? Então, tirem aquela ideia da cabeça que indígena tem que morar no campo ou na zona rural. Tem cidades inteiras, no norte, inclusive, que tem populações indígenas fixas, né? São Gabriel da Cachoeira tem 50 mil habitantes praticamente, e desses 50 mil, 71% são indígenas. E uma parte desses indígenas vivem dentro da cidade. Manaus, por exemplo, tem uma população de indígenas e 30 mil pessoas. Inclusive, eles mantêm vínculos com os seus parentes do interior, porque o indígena fala parente para todo mundo, que é indígena. Então, eles ficam flutuando entre o interior e a capital, mas, em média, Manaus tem 30 mil indígenas morando. Então, vê a quantidade de indígenas urbanizados. É muita gente. E o outro restante vive as chamadas terras demarcadas, né? Guajará, inclusive, Guajará e Nova Mamoré, na verdade. Nessas duas cidades, existem 7 terras indígenas, pelo menos até o último número que eu tinha visto, eram 7 terras indígenas, com várias populações e várias etnias morando. Pode falar. Nessa que o senhor falou, né, que todo indígena chama de parente. Uhum. Eu sou indígena, a minha família se declara indígena, né? Uhum.
Você chama eles de parentes? Sim, quando a gente é apresentado, os mais novos são apresentados para os mais velhos ou para conhecidos, não tem essa separação de, ele é um conhecido, é primo por conta da etnia. Então, tipo, qualquer pessoa, se ela for da mesma etnia, ela é considerada parente, ela é considerada um primo distante. Qual é a tua etnia? Uruborá. No caso de Guajará mesmo, né? A terra de vocês? De Guajará, sim. Qual o nome eu não lembro o nome da terra. Eu li, mas eu não... E grande parte, ela vem de Costa Marques. E a maioria das pessoas que eu conheço, elas moram entre Costa Marques, Seringueiras, São Francisco e Manuel Correia. É bem espalhado, no caso, né? É oeste e sul do estado, na verdade, né? É tu sabe o número de... Rondônia todinha. Não é? Qual a quantidade de vocês da tua etnia? Tu sabe dizer? Não. É muito. A maioria vive nas terras demarcadas, né? Sim. Na verdade, mas tem uma parte que... tem uma parte que as terras não foram cedidas. Tá na luta ainda, mas a maior parte das terras não foram cedidas. Tem uma parte que vive nas cidades, imagino também, né? A maioria de Guajará-Mirim vive na cidade. Tem bairros indígenas em Guajará? Eu ainda não andei tanto assim na cidade. Eu sei que em algumas cidades tem bairros que uma parte deles, tipo, famílias inteiras se localizam, moram lá. Tem isso em Guajará também? Sabe dizer? Não, aqui não tem isso. Você tá falando de famílias indígenas? Porque não, assim, tinha muitos descendentes antigamente no Triângulo, né? De Ribeirinho e tal. Perto do Porto. É isso. É perto do Porto. Aqui é perto do Porto também. Mas também, assim, tem que entender igual lá no Porto é mais um lugar que acolhe as pessoas do que realmente um local. E moradia, não é, né? Moradia fixa. É porque, no caso do Amazonas, uma comparação, Amazonas e no Pará também, tem assim, tem a cidade, aí tem algumas famílias indígenas que moram lá, e aí aqueles que moram nas terras vão para essas casas, ficam uns meses, moram um tempo, tem mobilidade maior. Então, são indígenas que tem um trânsito urbano, rural, né? Mas tem uma parte que mora na cidade mesmo, e mantém os seus vínculos com os seus parentes, de fato, do interior, e acaba servindo de ajuda, de base para essas populações fazer compras, estudar. Então, tem uma relação bem interessante. Eu perguntei isso porque, como eu não conheço ainda Guajará, porque nas cidades que eu já morei, no caso Amazonas e Tefé, existe isso, né? De que tem uma população indígena fixa na cidade, não é tão grande, tipo 1.000 pessoas, e essa população, ela meio que serve como base para aquela que mora nos interiores, tá? Alguém levantou a mão, pode falar. Professor, aqui em Guajará-Mirim, tem bastante famílias que moram em Guajará. Inclusive, tem dois indígenas que é vereador em Guajará-Mirim. Sim, um que é professor, inclusive. Né? Eu queria até um contato dele depois, eu pedi para várias pessoas, ninguém me passou. Eu queria convidá-la para fazer parte do NEABI. A gente tem a professora Yap, né, que é parte do NEABI, mas esqueci agora o nome desse vereador, se você puder me lembrar, que é professor. Eu queria convidá-lo também, mas vou esperar voltar esse negócio presencial para tentar marcar uma conversa com ele. Eu sei que agora o Guajará tem população considerável indígena, né, diretamente e autodeclarada indígena, e tem e essa força política mostra a articulação das comunidades, né, isso é muito importante, inclusive, né, no norte existem vários prefeitos indígenas, no Acre tem um de Manuel... o nome da cidade? Mâncio Viana, acho que é a cidade. É uma cidade que é uma fronteira com o Peru. Ele é de origem Axaninca. Lá no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, também é indígena. Acho que, na verdade, todos os últimos prefeitos são indígenas. E aqui em Pernambuco, no estado que eu moro, uma das maiores cidades do interior, atualmente está na Justiça Eleitoral o cacique Paulinho Chucuru. Ele foi eleito prefeito, na cidade tem 60 mil habitantes e tem 12 mil indígenas Chucuru, só que ele não conseguiu tomar posse porque o pai dele foi morto nos anos 90, numa disputa de terras, né, por conta da questão da demarcação da terra deles. E aí a família dele se vingou do matador, colocando fogo na fazenda do cara.
Então, ele ganhou um processo na justiça por conta disso. E por conta desse processo, ele não pôde assumir a prefeitura. Ainda está no TSE, deve votar em breve, mas é o primeiro prefeito indígena eleito em Pernambuco nos últimos 40 anos. Assim. Vamos lá. Aqui, para a gente ver como a ideia do indígena, a gente precisa desconstruir esses estereótipos, a gente tem aqui uma aldeia, a aldeia do povo Guarani, agora esqueci o complemento da etnia, mas é um grupo Guarani que mora no sul da maior cidade do país, né? No sul de São Paulo, no bairro de Palheireiros e Marcilac, tem um grande parque ecológico, né, que é o Parque do Jaraguá, que tem um pico de Jaraguá, inclusive, e lá tem algumas aldeias. Essa é uma das aldeias da entrada delas, né? Eles têm 2.500 pessoas em média, são indígenas muito bem articulados, né? Vivem dentro desse parque, né? Inclusive fazem a agroecologia, tem uma grande quantidade de indígenas que estudam nas universidades de São Paulo e fica a 40 minutos do centro de São Paulo. Você desce para o extremo sul de São Paulo, você já está dentro dessa terra. Não é demarcado oficialmente ainda, mas eles vivem aí há muito tempo. Inclusive, São Paulo é uma cidade muito indígena. Por incrível que pareça, os nomes dos lugares, as referências, tanto é que o nome de São Paulo é São Paulo de Piratininga, né? Piratininga é uma palavra de origem tupi. Uma grande parte da população de São Paulo, a mais antiga, é indígena. O discurso italiano apagou muito isso, né? A ideia do imigrante italiano, aquela coisa toda a terra nostra da vida, apagou muito dessa tradição indígena de São Paulo, né? Então, mas, de qualquer maneira, existem grupos existindo e resistindo dentro da maior cidade do país, né? Então, essa é uma das entradas dessa aldeia, lá no Jaraguá, em São Paulo. Aqui são as terras demarcadas, né? Ou seja, são terras que, ao longo do tempo, né, por identificação com o povo, resultado de uma luta muito grande, ela passou a ser demarcada, né? A ideia de terra demarcada para o indígena, ela não é uma coisa que existe historicamente, ela é uma criação recente, tá? Do século XX, exatamente por conta da disputa, né, entre indígenas e a fronteira agrícola, principalmente, e toda a invasão que existe desde o período colonial. A gente observa que a maior parte das terras, que a gente vê aqui, está localizada no norte do país, no centro-oeste. Rondônia, inclusive, é um dos estados com uma quantidade grande de terras demarcadas. Guajará-Mirim está ali, ó, nesse meio aqui, com várias terras demarcadas. Aqui também, Porto Velho e Nova Mamoré, e outras cidades do sul do estado. A gente vê aqui nesse meio do estado aqui todo, que fica essa BR maior, é um grande ponto de conflito, né, por conta da fronteira agrícola do estado, né? A região de Porto Velho para baixo ali tem histórico de conflito muito antigo, né? Não que na região de Guajará não tenha, mas nessa região leste do estado é muito pior. E a gente vê que as maiores terras ficam no Pará, Mato Grosso e o Amazonas e Roraima, né? A maior terra indígena, uma das maiores terras indígenas é a Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Nas outras regiões, as terras são menores, né? Mas você vai ver uma presença no sul e no nordeste, né? Pernambuco aqui tem pelo menos aí umas 10 terras indígenas demarcadas, né? O Maranhão, no nordeste, é o estado com maior quantidade de terras, né? Mas a gente vê que são, em comparação com o que existe, né, de terra no país, ainda é muito pequeno para a população que precisa da terra, porque a lógica de ocupação de econômica é diferente do mundo branco. Existe indígena fazendeiro? Existe. Obviamente que existe. Mas a maior parte pratica a agricultura tradicional, que é muito importante para todo mundo, na verdade, né? Porque muitas dessas terras indígenas praticam extrativismo, praticam agricultura tradicional, agroecologia, vivem da troca, da venda de produtos, abastecem feiras, então são bem dinâmicos. Só que o agronegócio não enxerga isso como dinamismo, né? Então, o choque que existe, que vai piorar, com certeza, a gente está vendo agora com essa coisa do marco temporal, né? Que, se for aprovado, vai afetar muito esse recorte aqui das terras indígenas no país, que precisam ser defendidas por conta dos próprios povos indígenas, mas porque também, ao mesmo tempo, essas terras elas são o foco de defesa do próprio bioma, né? As terras indígenas, o índice de desmatamento é muito menor quando comparado a terras não demarcadas. Então, existe essa relação também ambiental. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?
seguir adiante, então, tá? Então, a política brasileira, e aí vamos entrar na questão do Estado, né? A política brasileira, em relação aos indígenas, principalmente, é baseada a partir da ação desse indivíduo aqui, que é o Marechal Rondon, que, inclusive, ele dá nome ao estado de Rondônia, né? O estado de Rondônia existe em homenagem, o nome a esse senhor aqui, que era do Exército Brasileiro, tinha ascendência indígena, e o governo brasileiro enviou ele em várias missões na direção do que hoje é o Mato Grosso, que Rondônia não existia ainda na época, era parte do Mato Grosso, né? Era uma missão com a função, primeira, de instalar postos telegráficos, isso ali na década de 10, e depois também instalar, demarcar fronteiras e fazer contato com povos indígenas nessa região. É o mesmo período... Era positivista, né? Perdão. O exército é positivista, na verdade, até hoje, na verdade, né? A lógica da relação do indígena, do Estado brasileiro com o indígena, recentemente, na República, vai ser feita a partir das missões Rondon, né? Então, o Rondon vai instalar uma ideologia no Exército Brasileiro em que a ideia vamos integrar o indígena, torná-lo brasileiro. Então, a partir dessa ideologia, vão ser criados postos espalhados na fronteira, vão ser criados tropas indígenas, policiamento indígena em muitas regiões, e, na realidade, era uma forma de, pouco a pouco, você assimilar o indígena e fazer com que ele deixasse de ser indígena e ele fosse se tornar entre aspas, cidadão brasileiro. Só que a cidadania é muito relativa, porque até 1988, o indígena não era considerado cidadão pleno, ele era tutelado pelo Estado. E aí, primeiramente, o governo criou o SPI, que é o Serviço de Proteção Indígena, em 1911, se não me engano. Ele existiu até 67. Foi péssima a experiência dele, porque o SPI muitas vezes atuava contra os indígenas, ajudando o fazendeiro, vendendo terra dos índios, ajudando em massacre. Então, o SPI foi um serviço extremamente precário, perigoso para os povos indígenas. Tanto é que ele foi fechado. Em 73 foi criada a FUNAI, mas a lógica dos dois é o chamado rondonismo, né? Que é o ideário que guia essa instituição. Para o Estado brasileiro, o indígena ele é considerado meio que um empecilho. Se você observar o discurso político do Brasil, mesmo com algumas mudanças que aconteceram nos governos FHC, Lula e Dilma, mas ainda assim existia algumas áreas do governo federal que viam com muitos problemas demarcar a terra indígena. São sempre a questão da demarcação de terra indígena sempre é um momento de muita sensibilidade no sentido de conflito, né? Tanto é que agora a gente está vendo a questão do marco temporal que reposiciona esse conflito. Porque os fazendeiros e os políticos que são fazendeiros não querem perder terra e não querem, na verdade, querem ganhar terra. Eles querem evitar que os indígenas fiquem com terras importantes. Essa é a realidade. Então, hoje a luta está muito mais acirrada, porque se esse marco temporal for aprovado, primeiro que a gente está tendo uma dificuldade de demarcar terras hoje, quase não se demarca terra. Segundo, que se ele for aprovado, as que existem vão entrar em perigo de serem demarcadas e as populações serem expulsas e mortas, inclusive. Então, a gente está num momento muito delicado, na verdade, em relação a isso aí. Então, para a gente ter uma ideia, né, de como o governo brasileiro foi culpado, esse daí é uma foto que está no relatório Figueiredo, do massacre dos Cintalargas, né, no chamado massacre do Paralelo 11, né, entre Rondônia e Mato Grosso, em 63. Pelo menos 300 indígenas Cintalarga foram mortos por fazendeiros, por militares e por servidores públicos do SPI, porque eles se recusavam a sair das terras quando porque a ocupação da fronteira agrícola recente começou nos anos 60 e 70, né? Então, o governo brasileiro começou a dar terra e muitos imigrantes do Paraná, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo também, Santa Catarina, vieram para o norte e centro-oeste, né? E aí a fronteira foi se alargando, né? Foi aumentando a produção de soja, fazendas, até chegar hoje ao sul do Amazonas, né? A fronteira hoje chega no sul do Amazonas. E nesse contexto, vários massacres indígenas ocorreram. E esse é um dos mais conhecidos, né? A gente tem um indígena aí morto, pendurado, né? A perna pendurada numa árvore, né? Então, tanto é que se calcula por volta aí, na ditadura militar, na verdade, um pouco antes dela, né, de 63, esse massacre, até o final dela, 85, pelo menos 6 mil indígenas mortos em vários contextos diferentes. Pode falar. Lembrou o pau de arara essa posição do coitado. Mas, na verdade, ele está pendurado, parece... o pau de
pau de arara tem um pedaço de madeira, na verdade, né? Nas pernas, ele tá amarrado só. Mas no Não caso sabe ele se... Sim, não se sabe o que aconteceu com esse corpo aí, não. O relatório não deu conta de saber onde estavam os corpos dos mortos nesse massacre. Inclusive, os Cintalargas, né, em 2004, esses indígenas, em Rondônia, eles meio que se vingaram, porque eles mataram, não em relação a esse caso aqui, mas eles mataram 25 garimpeiros, né? Rondônia é um estado que tem muito massacre indígena, viu? Assim, historicamente falando, é uma área muito delicada do Brasil. E desmatamento também, né? Porque a gente é um dos Não, primeiros. desmatamento. Ó, em Rondônia, árvore em pé indígena não fica em pé, porque você tem Mandaré-Mamoré, fronteira agrícola, massacre indígena, e tipo, se olha o estado por cima, é um dos estados com maior índice de desmatamento no Brasil. É impressionante como o rondoniense não gosta de floresta. Não gosta. A área de Guajará-Mirim, a área de Nova Maré Costa Marques, que tem a reserva, né? Ela ainda está de pé. Mas quando você vai para Porto Velho, pela BR, né, indo para Porto Velho, você vê você vê fazendas inteiras quase sem gado, só a fazenda com a cerca, sem nada. Aí você passa na área das usinas, que é uma outra coisa ruim também, mal planejado. Você vê todo aquele bando de árvore morta em pé ainda, né? É um estado que não tem muito apreço, porque a floresta é muito valiosa. Só que a ganância é tão maior. Você vê, por exemplo, o Rio Mamoré é um dos rios, né, no trecho de Guajará para frente, é um dos rios com maior índice de mercúrio no norte. Por que tem mercúrio no rio? Uma palavra. Uma palavra. Garimpo. Exatamente. Eu não comer, eu sinceramente, eu não sei. Você tomar água com mercúrio, uma delícia. É uma delícia, uma delícia. Para a gente ver como é perigoso ser indígena no país hoje. Só em 19, 7 lideranças indígenas foram mortas. E o indígena não liderança foi morto, né? Isso oficialmente, né? Fora não oficialmente. Então, ser indígena no Brasil hoje, especialmente liderança indígena, é muito perigoso. Esse líder indígena aqui, que eu não sei o nome dele, ele está com a foto de 2 líderes indígenas mortos entre 2017 e 2019, né? Que é o Paulinho Guajajara, lá do Maranhão, e a Emília Wajampi, se não me engano, ela é do Pará. Uma indígena de 65 anos foi morta em conflito com garimpeiro, e no caso do Paulinho, né, ele era parte de uma patrulha do povo Guajajara que circula pela terra demarcada para evitar a invasão de fazendeiros garimpeiros, né? Ele foi morto, eu não lembro a quantidade de tiros, mas foram 12 tiros, e ele tinha sido jurado de morte, ele gravou um vídeo falando que ia morrer e tal, e 2 dias depois ele morreu. E, tipo, você vê, isso são só 2, na verdade, né? Então, a gente tem aí, hoje, Brasil, nos últimos 11 anos, a quantidade de lideranças indígenas mortas foi altíssima, especialmente Maranhão, Mato Grosso do Sul. E Rondônia também teve uns casos recentes, né, na terra Uruê-Uauau, né? Teve, acho que 2 casos. Pode falar. Tipo, meus pais, meu família paterna era família de seringueiro, né? Vamos falar assim, ancestral, ele falava muito sobre esse povo aí até antigamente ter características de canibalismo, entendeu? Estereótipo em relação às pessoas. Historicamente falando, eles descendem de uma tribo que realmente faziam isso, entendeu? Mas se subdividiram. Mas isso é muito tempo atrás. Mas sabe, né, que para o povo ignorante, tudo é motivo de matar alguém. Eu não vou entrar nesse comentário, porque acaba sendo muito lugar comum a gente taxar de antropofagia, porque nem todos os povos faziam isso, inclusive isso é muito mais mito do que propriamente efetividade, tá? Tem que tomar cuidado com algumas representações, porque na verdade elas são reflexos de uma visão preconceituosa que a própria sociedade brasileira criou ao longo do tempo. É bem complicado a gente repetir esse discurso. Pode falar. Professor, assim, eu não conheço muito bem da história, mas o senhor pode me ajudar. Eu vou fazer uma comparação aqui entre a Bolívia e entre o Brasil. A Bolívia foi colonizada pelos espanhóis, né, e o Brasil pelos portugueses. Eu venho observando um fato interessante, é que o que foi que aconteceu que hoje, na Bolívia, inclusive até o nosso presidente, ele é colha, né? Tem os colhas e os cambas, né?
Hoje os colhas são Posso falar? dominantes, né? Hoje eles são dominantes. Então, Tu fala da divisão do país dentro do altiplano e da Amazônia, é isso, né? Também. parece-me que os colonizadores espanhóis, ao invés de matarem os índios, eles conseguiram colonizar eles. E hoje eles são maioria. E os portugueses não tiveram essa habilidade nem paciência. Eles, no início da colonização, eles matavam, né? Eles praticamente dizimaram os indígenas. E seria isso a explicação de hoje ter tão poucos indígenas no nosso país? É só, é assim, rapidinho. O que acontece? Eu vou tentar explicar para não ser muito reducionista e não... O que você falou tem uma razão, mas está incompleto. O que acontece? A colonização portuguesa, ela é diferente, né? Porque a própria lógica da organização dos povos indígenas aqui era distinta. Aqui no território que hoje é o Brasil, você não tinha, por exemplo, um governo centralizado como existia no Império Inca e no Império Azteca. Mas é muito relativo. Mesmo quando a gente compara regiões diferentes da antiga Espanha colonizadora, né? Aqui na América do Sul, no território que hoje é o sul da Colômbia, o Equador, o Peru, obviamente, uma parte da Bolívia, o norte do Chile, uma parte da Argentina, na época da invasão, né, europeia, 1535, existia um império centralizado, né, que era o Império Inca. Uma parte da estrutura desse império permaneceu de pé porque os espanhóis viram que era muito mais negócio deixar essa estrutura de pé. Que estrutura é essa? A estrutura de cobrança de impostos, a estrutura agrícola e a estrutura mineradora, principalmente na Bolívia, inclusive Potosí, né? Não sei se você já foi lá, a cidade que até hoje é mineradora. Então, essa estrutura do Estado Inca, uma parte dela não foi destruída. E as relações sociais também não. O que é pouco a pouco? Obviamente que o indígena hoje, dessa parte da América do Sul, Peru, Bolívia, etc., é muito diversificado, mas ainda assim não é o mesmo do período colonial. E aí acontece o que você falou, através de um processo de catolicização, através de um processo de mudança, uma parte da cultura desses indígenas se transformou. Aí você vai ver as bolivianas, por exemplo, usar aquela roupa grande e tal, aquilo ali é uma roupa imposta pela colonização. Hoje é parte da identidade das etnias bolivianas, né? Mas aquela vestimenta, que eu até esqueci o nome, as cholitas, né, lá em La Paz, é uma parte que foi imposta pelo colonizador. Mas essas identidades indígenas não sumiram, né? Muitos traços tradicionais. Os que chamam elas de quechus? Que tem os quechuas, no caso, que é um grupo, um étnico, e os aimarás, né? A Bolívia tem quechua e aimará, assim como no Peru também, que são, existe uma diversidade de povos que são próximos, entre aspas, aparentados entre si, culturalmente falando, e que tem uma língua em comum, mas tem de uma região para outra muda. Porque o indígena da região aí próxima, no Beni, né, que é onde vocês estão aí, não é o mesmo indígena lá dos Andes, né? É uma outra forma de organizar. E ainda assim tem essa diferença, né? O leste boliviano, ele é muito mais branco, inclusive muito ligado ao Brasil, do que a parte oeste lá dos Andes, que tem uma outra cultura, uma outra forma de se organizar, tanto é que tem uma rivalidade histórica entre essas duas regiões. Mas o que você disse tem uma razão, sim. A estrutura, uma parte dela permaneceu, os massacres foram muito menores, e existe uma continuidade, né, cultural que a gente pode conectar ao período pré-invasão, que até hoje permanece, né? Você citou aí os presidentes da Bolívia, né? O Evo Morales é indígena, o atual, que é o Luiz Arce também, o vice-presidente deles também é indígena, e se declaram indígenas, né? Existe um orgulho nacional na Bolívia de se identificar com a cultura tradicional e se identificar como indígena, algo que no Brasil você não vai ver, exatamente por esse processo que foi de apagamento de um lado e genocídio de outro. Expliquei a sua pergunta aí? Muito bom, professor. Obrigado. Nada. Atíssimo, você queria falar? Basicamente, eu disse mais ou menos o que eu ia falar. Foi isso mesmo. Foi mais ou menos uma conquista de assimilação, diferente aqui no Brasil, né? Que foi uma assimilação meio... Vamos falar que pegada pro lado sexual em alguns parâmetros, o outro extermínio mesmo. Mas sim, foi isso mesmo. A população de lá, ela não foi, como posso falar,
exterminada, foi. Algumas partes foram, mas a grande maioria se preservaram, entendeu? Agora, a questão da Bolívia, é que eu estava conversando com um amigo meu uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele falou que a Bolívia, ela foi conquistada pela metade, entendeu? E o outro lado foi dado como um campo, onde é a população mais nativa, falando assim. A Bolívia tem uma região, tem regiões históricas muito aguerridas, contrárias à invasão, né? Tanto é que a gente teve a Guerra da Água em 99, que não deixa mentir, né? Que foi uma revolta popular contra, basicamente, a privatização da água, né? E, inclusive, ela até ajuda a explicar o modo como o Evo chegou ao poder também, né? Porque o Evo chegou ao poder depois de décadas de exclusão social dos indígenas, porque quem mandava no país quase sempre era parte do Beni e de Santa Cruz. A parte lá dos Andes não tinha muita influência política, né? Então, ao longo dos anos foram construindo essa influência, movimentos indígenas, movimentos cocaleiros e outros movimentos sociais naquela região da Bolívia, e hoje se tornou a parte que pode dizer que é hegemônica, né? A Bolívia hoje é um país dividido, numa área forte. Isso é uma coisa interessante, é que um amigo meu que veio da Venezuela, né, ele se deparou, porque Venezuela é um país, digamos assim, espanhol, né, fundado pelos espanhóis, até aí tranquilo. Ele veio para cá, aí foi para Bolívia, ele ficou impressionado com a quantidade de indígenas que tinha, né, porque são duas regiões diferentes, de contextos diferentes, porque a Venezuela não tinha, digamos, uma sociedade, tinha assim, mas não tinha uma sociedade... Cuidado com essa palavra tribo, cuidado com essa palavra tribo, não se usa mais tribo, a gente usa etnia. Tribo é uma palavra muito complicada. Uma etnia tão organizada assim quanto os Incas, que foi um dos, se não, o maior império extensivo, assim, falando, das Américas. Sim, sim. Vamos lá, porque se a gente tá foge um pouco. Que você vai civilizar uma cultura já civilizada, né? Vamos lá, que senão a gente fica aqui, vamos lá. Ó, pra gente continuar os dados. Então, a gente tem, em relação à mortalidade infantil, entre os indígenas atuais é muito alta, né? Entre 100 mil habitantes, né, há 23,1 mortes entre as meninas, né? Desculpa, meninas, 7,7 meninos, e no geral a média é 15,2, uma mortalidade infantil muito alta, inclusive esses dados entre 2011 e 2016. A gente tem aqui a população Xokleng, né, em Santa Catarina, que inclusive essa população, a questão da terra dessa população lá, que levou a discussão do marco temporal atualmente lá nas mãos do STF. Né? É a população de 2.000 pessoas, né, no oeste de Santa Catarina. Existem outros grupos, uma população bem tradicional e que ela é muito marginalizada, Santa Catarina. O sul do país é racista, assim, disparado. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eu acredito que são os estados mais racistas do país. Eles odeiam brasileiro que não é branco, na realidade. Isso é que é verdade. Eles têm uma visão muito preconceituosa do Nordeste, do Norte. Eu falo isso aí como filho de sulista, que o senhor tá certo. Eles odeiam coisa. Os indígenas, ser indígena lá deve ser uma experiência muito complicada, por conta exatamente do preconceito. E as condições desse povo, assim, são deploráveis. Inclusive, há 15 dias atrás, uma menina, Xokleng, ela foi morta e estuprada em condições que até agora ninguém sabe quem fez isso. Pode ser uma disputa de terra, uma vingança. Ela foi morta, foi estuprada e arrancaram a pele da perna dela. Enfim, alguém levantou a mão, pode falar. Eu ia citar que fora do país, as pessoas, os brasileiros, eles são só considerados latinos, não são considerados brancos. Até as pessoas brancas mesmo são consideradas latinas, eles não estão bem aí. Exatamente. Até porque, na verdade, a gente é latino, né? A gente descende de um povo latino. A gente não descende de um povo anglo, um povo germânico. Falando assim. Então, na verdade, essa classificação latina, eles usam por uma questão de língua, né? Eles não olham essa questão Eles não olham essa questão da rapidinho. Eles não olham essa questão da colonização. Se olha a questão da língua. Então, os estadunidenses, quem fala espanhol ou quem fala português, uma língua não saxã, é automaticamente latino. Inclusive italianos, portugueses, espanhóis também são considerados latinos. Saxão é germânico, uma língua germânica. Sim. Mas vamos lá, porque senão a gente tá fugindo do assunto. Bora voltar para cá. Vamos lá, que o tempo ele urge. Agora, sobre essa garota aí, não foi discriminação, não. Foi um ato de doença, a pessoa fazer isso daí com outro ser humano.
Ainda mais Olha, um um grupo. bebê Chuclengue foi morto há 5 anos atrás, numa rodoviária lá de Minas, de Santa Catarina. Chapecó foi Xanxerê. Então, esse povo lá em Santa Catarina, ele é muito marginalizado, demais. É um dos povos em situação mais perigosa do país atualmente, inclusive. Esses movimentos, né, indígena e negro, eles já existiam, obviamente, mas eles ganham corpo e espaço a partir dos anos 70, né? No final da ditadura. Quando a ditadura começa a titubear, uma série de movimentos sociais aparecem, e eles no meio, né? Então, o movimento negro e indígena, eles são marcos da luta social no país. E a gente tem que desconstruir aquela velha ideia de que o indígena e que o negro, ele não tem ação na rua, ele tem sim, né, protagonismo, e ele não precisa do branco para lutar por eles. A gente é coadjuvante e deve ajudar nessa luta, mas o protagonista é exatamente o negro e o indígena. Então, a gente tem aqui, em 78, né, a gente tem a criação do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, lá em São Paulo, nas escadarias do Teatro Municipal, uma reunião de vários movimentos, lideranças, aliados do movimento negro. Eles resolveram se unificar e criar um movimento único, nacionalmente falando, para facilitar as pautas do movimento negro. Isso em 78, ainda durante a ditadura, onde existia dificuldade de se reunir, eles conseguiram quebrar as sanções que o governo militar colocava e foram na cara dura se reunir. A polícia encheu ao redor, existem fotos que mostram a polícia ao redor dessa manifestação nas escadarias do teatro. A partir de então, eles foram fazendo encontros anuais, né, no país todo, né, e foram um dos agentes importantes, né, dessa luta racial, que a gente vai falar de educação na parte finalzinha, tá quase chegando lá. Aqui são as assembleias dos indígenas. Veja só, eu falei no começo que existia a questão de que o indígena até 88 não era cidadão. Lene, não era mesmo. Até 88, pela Constituição do Brasil, que era de 67, né, o indígena ele era tutelado pelo Estado. Para o indígena sair da terra dele, ele tinha que pedir autorização para o antigo SPI, para o governo, ou depois da FUNAI, para o governo deixar ele sair. Então, ao longo dos anos 60 e 70, com a ajuda da CIM, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, ligado à Igreja Católica, e outras associações acadêmicas também, mas as próprias associações indígenas no Brasil todo começaram a se reunir e fazer assembleias em vários momentos, né, a partir dos anos 70, onde passaram a discutir as questões de demarcação das terras indígenas, a questão da tutela do Estado, a falta de serviço público nas terras indígenas, né. Então, as mobilizações indígenas dos anos 70 em diante, elas foram importantes para consolidar e para demarcar território, para ajudar a explicar uma parte do sucesso que esses indígenas vão ter nos anos 80 e 90 na Constituinte e depois em algumas demarcações que inclusive, resultado da luta deles. Então, esses dois movimentos começam a se definir a partir dos anos 70 e 80, né? E foram muito importantes na luta contra a própria ditadura militar também. É algo que a gente não trabalha muito e precisa entender muito isso. Então, essa luta reflete, inclusive, na Constituição de 88. Eu vou mostrar um trecho aqui, esse link vai estar lá no AVA de vocês, um trecho da fala de um líder indígena chamado Ailton Krenak, ele falando no Congresso Nacional, na Constituinte, né, como sempre, a causa indígena, ela não encontrava eco nos deputados, porque a maioria era fazendeiro, e ele sobe na tribuna, né, como parte desse contexto, na tribuna do Congresso, e ele começa a se pintar para a guerra, né, e fazendo um discurso muito bonito, inclusive. Eu vou colocar só o trecho do discurso dele. Eu espero não agredir a minha manifestação, o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver,
fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço ao senhor. Esse discurso dele é um discurso muito histórico, né? No contexto da Constituinte, ele estava combatendo, né, os deputados ligados ao agronegócio que não queriam algumas cláusulas que fossem defender as terras indígenas, a demarcação e a questão indígena naquele momento. Isso é 1987. Mas se a gente recortar isso daqui e colocar em 2021, na questão do marco histórico, né, que está sendo votado no STF, está extremamente atual, né? O Ailton Krenak hoje, inclusive, é um grande intelectual, ele viaja o mundo todo, né? Escreve livros, dá palestras, é professor, é um dos grandes nomes da luta indígena, da luta ambiental. Recomendo que, inclusive, vocês possam lê-lo, né? Ele é bastante vendido, os livros do Ailton Krenak, é um intelectual, assim, gigante do país hoje. E é um intelectual de origem indígena, se não me engano, de Minas Gerais, a etnia dele. Então, essa fala dele traz exatamente, ele está se pintando para a guerra, né, no povo dele, né, essa mistura de, como se fosse um óleo vegetal que passa no rosto e no corpo, né, então ele está falando na tribuna para os deputados que estavam votando a Constituição na época. E muitas coisas que os indígenas conquistaram foi exatamente nos bastidores do Congresso, né, lutando, reivindicando, conseguindo. E eles precisam sempre estar lutando, porque é impressionante como, se os direitos do pobre no Brasil não é respeitado, dos indígenas menos ainda. Alguém levantou a mão, pode falar. Eu ia falar uma questão à parte. Eu só sabia que Ciro o Grande ele foi dado como Messias para os hebreus no início. O que tem a ver com isso, menino? Vamos voltar para cá? Sei, eu tô fazendo atividade aqui e uma coisa leva a outra. Sabe por quê? Porque me lembrou que os europeus tinham dado como os indígenas, bem antigamente, como um povo, uma tribo perdida de Israel. Isso diz muito mais sobre os europeus do que propriamente sobre os povos indígenas, na verdade, né? Na Constituição de 88 teve alguns ganhos, né, por conta das lutas sociais da época, né, indígenas, mulheres, movimento ecológico, movimento negro. A gente teve, no caso dos indígenas, o fim da tutela, então o indígena hoje é considerado um indivíduo com cidadania plena, né, em relação a qualquer pessoa do país. Ele não precisa mais da tutela do governo. A demarcação de terras indígenas e quilombolas, né, ou seja, os indígenas, obviamente, garantiram a demarcação de suas terras. Os quilombolas, para quem não conhece, né, que são grupos de origem negra, geralmente, que vivem em terras, em regiões ocupadas, que eles fugiram, né, ao longo da história e foram ocupando terras, especialmente no interior do país. Foi garantida a existência da educação indígena, então, na Constituição existe um capítulo que designa que a educação dos povos indígenas ela tem que ser feita, de um lado, com uma matriz curricular similar ao do branco, mas do outro, garantir a presença de conteúdos e conhecimentos tradicionais de cada povo.
Então, é a educação que ela é tida como até trilingüe, né? Por que trilingüe? Porque ela vai ter a língua portuguesa, a língua estrangeira, inglês ou espanhol, e a língua do povo, né? Se for o Ari, se for Krenak, vai ser a língua Krenak, se for lá de São Gabriel, os tucano, vai ser na língua tucano, e por aí vai. Então, foi garantida a existência da continuidade cultural do grupo dentro da escola, né, de cada etnia, de cada localidade. E o reconhecimento da diversidade, né, o Brasil é reconhecido como um país culturalmente diversificado. Essa Constituição é considerada um ganho. Certamente, se a gente fosse fazer uma Constituição hoje nova, ela ia ser muito pior do que a gente tem. Então, é melhor ficar com o que a gente tem ainda. Está sendo difícil manter ela em pé. Se a gente for fazer uma nova, não garanto que saia melhor, não. Muito pelo contrário, a chance de sair pior é muito grande. Então, eu vou, a partir de agora, na parte final, e a gente vai começar a ver mais a questão educacional aqui. Então, em 95, né, o Movimento Negro foi para a rua celebrar os 300 anos de Zumbi dos Palmares, né, uma data considerada importante, né, eles foram para Brasília e ocorreu a chamada Marcha Zumbi dos Palmares, né, vou mostrar um trecho aqui de um documentário feito um ano depois, inclusive. Essa marcha, ela aconteceu em 95, né, em novembro de 95, tanto é que o dia em relação a Palmares, né, a consciência negra, é o dia 20, né, de novembro, inclusive é por conta, reflexo dessa luta. Eu vou mostrar uns trechos desse documentário. Então, a parte inicial contextualiza, esse documentário está lá, inclusive, a luta dos povos negros, etc. Eu vou mostrar alguns dados da época, e aí eu vou passar para o trecho da marcha, né? Novembro de 1995. Eu esperava que um dia vivesse o suficiente para ver Brasília ocupada por nós. 30 mil pessoas na marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida. Eu acho que representa a coisa mais importante que está acontecendo hoje no país. O reconhecimento de que o grande herói brasileiro, o maior deles, é Zumbi dos Palmares. A denúncia de que a comunidade negra, ela não quer ser excluída e também não quer excluir, quer ter o direito ao trabalho, a igualdade, o direito à alegria. E essa junção aqui dos vários movimentos da sociedade civil mostra que está gritando. Por essa razão é que nós entendemos que não devemos parar, a partir de agora é que tem que dar mais novos passos. Queremos escolas, queremos emprego! A marcha não pode parar! Avanço que não para o trânsito! Reaja violência racial! Palmares, Zumbi, assim é uma marcha que tinha várias finalidades. O combate ao racismo, ao preconceito é a base, mas tem a questão da busca por educação, por saúde, por serviços públicos de qualidade. Eu vou mostrar uma cena aqui, duas cenas importantes, né? A marcha ela foi recebida no Congresso Nacional, né? Das primeiras vezes que uma marcha foi recebida, né, dentro do Congresso. Brasil, uma sessão solene do Congresso para homenagear e ouvir os negros. Politicamente, essa sessão demonstrou a capacidade da comunidade negra e que ela está se mobilizando em todo o país no exercício pleno da busca da sua identidade e da cidadania, que infelizmente a nós não é dado. Esse deputado, na época, hoje é senador pelo Rio Grande do Sul, é o único senador homem negro, né? Eu falei que existia. E um dos dados legais que estou mostrando mais adiante aqui, teve a sessão solene do Congresso Nacional, né? Teve a fala de várias autoridades lá depois da marcha. Eu quero contar o trecho que eu acho que talvez é bem simbólico também. Eles saíram do Congresso e foram lá para o Palácio Planalto, né? Aqui. E aí, pela primeira vez na história, o presidente da República recebeu uma marcha, na época o FHC 95, né? Depois da sessão do Congresso, lideranças negras se reúnem com o presidente do Brasil. O governo cria um grupo de trabalho interministerial com a participação dos negros. Entre outras providências, o grupo vai combater com mais força o preconceito racial e desenvolver políticas de valorização do negro em todos os aspectos da cidadania. Pela primeira vez na história do Brasil, o Estado brasileiro teve que reconhecer que ele é racista e que a sociedade é racista. E isso, inclusive, o governo brasileiro, pela primeira vez, a instituir uma comissão interministerial
para traçar políticas públicas para a população negra? Esse dado aí colocado pelo militante Ivani é importante porque a partir desse momento aí da marcha, do recebimento no Congresso, pelo governo brasileiro, pela primeira vez na história, em 95, o governo brasileiro vai criar uma comissão para resolver a questão, para tentar resolver a questão da população negra de forma mais ampla, né? E a partir de então, várias políticas públicas vão começar a ser implantadas no país, resultado dessa luta histórica desse movimento, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, em 2001, o Brasil vai se preparar nacionalmente para participar da Conferência Mundial da ONU, que é a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, né? Foi um grande evento que aconteceu exatamente na África do Sul, um país símbolo da luta racial no mundo, né? A figura do Nelson Mandela muito conhecida. E o Brasil participou muito amplamente, né, nas discussões dessa conferência, e a partir desses movimentos, né, de 95, 2001, no governo FHC, depois no governo Lula, várias políticas públicas foram implantadas no país, né, resultado não porque o governo era bonzinho, ou porque o FHC ou o Lula era bonzinho, não, porque o movimento se mobilizou e lutou e reivindicou, né, começou a cobrar, foi para a rua, e a gente vê um resultado, né, especialmente a partir da primeira década desse século. A gente vai ter a efetivação, aí a gente vai ver a questão educacional muito forte aqui, que era um traço muito importante da luta negra, a questão educacional. Então, a gente vai ver a questão das cotas começando a ser discutida e implantada, que depois o último vídeo dessa aula é sobre as cotas, inclusive. As cotas, elas são muito mal compreendidas e muito mal vistas hoje, né? Existe um enviesamento e um preconceito muito grande. As pessoas não sabem o que é cota, as pessoas não entendem como funciona, e as pessoas criticam sem saber o que é. Então, é uma política pública transitória, ela vai acabar um dia, ela visa diminuir as desigualdades, e ela reserva vagas, inclusive ainda muito poucas, por sinal, no caso das cotas raciais, né, que é uma palavra até inadequada, ou das cotas étnicas, elas são colocadas para a população parda e negra e indígena, tá? Isso a legislação ela diz que varia conforme a porcentagem no estado. Então, além das cotas, a gente vai ter a chamada Lei 10.639, que ela é aplicada nas escolas para a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira, especialmente em História, Geografia e Artes, mas também todas as disciplinas, e Biologia está no meio também. Em 2008, tem a Lei 11.645, que é um complemento dessa outra lei. Ela vai impor a obrigatoriedade do ensino da cultura indígena nas escolas, nessas mesmas disciplinas que eu apontei. Em 2010, vai ser, depois de anos sendo discutido, vai ser implantado o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma política ampla, né, de combate ao racismo e preconceito. E a gente vai ter as chamadas ações educativas nas escolas, a gente vai ter os eventos, especialmente dentro da Semana da Consciência Negra. Nós tínhamos a Secretaria da Igualdade Racial, que ela foi descontinuada no governo Temer, hoje não existe mais, essa secretaria que tinha status de ministério, foi a primeira vez na história que a gente teve uma secretaria com foco no combate à desigualdade racial. Então, nos anos 90 e nos anos 2000, foi elaborada toda uma legislação pelos governos FHC e Lula, principalmente, e depois o primeiro governo da Dilma um pouco menos, no combate, né, a essas desigualdades, né, fortalecendo a questão étnica, a questão cultural dos povos brasileiros tradicionais, indígenas e afro-brasileiros, e a gente está tendo hoje, nos últimos 2 governos, uma descontinuidade muito forte, por questão ideológica, inclusive, especialmente nesse atual governo. Esse atual governo é o governo que menos combate o racismo, é o governo que menos demarca a terra indígena, e é o governo que mais produz ações danosas aos indígenas e aos negros. Então, essa fala aqui é importante colocar, porque eu não estou falando aqui enquanto cidadão, estou falando enquanto professor, enquanto pesquisador. A gente está num momento muito sério do país que o governo se omite em relação a esses povos, e o governo tem a obrigação constitucional de fazer muito mais do que tem feito, né? Está na lei, e se está na lei tem que cumprir, demarcar a terra indígena, promover o combate às desigualdades raciais, porque o governo tem feito o mínimo possível, né, nesse campo de ação.
Então, inclusive, a gente precisa cobrar do governo que ele faça, porque se a gente não cobra, ele não vai fazer. Só para encerrar essa parte aqui da aula, eu vou mostrar um vídeo de um coletivo negro que explica a importância das cotas, né? Por que cota é importante? Então, para filha militar, mesmo casada, isso é cota. É muito bom você chegar na universidade e encontrar outros companheiros negros da cota que nós conseguimos trazer para a comunidade negra, porque a cota no Brasil sempre existiu. Sempre teve colégio militar para filho de militar, isso é cota. Uhum. Sempre teve pensão para filha de militar, mesmo casada, isso é cota. Uhum. Sempre teve atendimento especial para os filhos dos fazendeiros, a cota do boi. Sempre houve privilégio e apadrinhamento para aqueles elementos que tinham cargos políticos. Tudo isso é cota. No momento em que a gente reivindica que a justiça social possa fazer com que o brasileiro negro seja ressarcido pelos 400 anos de trabalho, de tecnologia, de crescimento que ele deu a esse país, isso é revertido, isso é transformado em alguma coisa que é... Não está inferiorizando o negro. Ninguém está pedindo nota, ninguém está pedindo nada. O que a gente tem é que diminuir esse descompasso. A sociedade branca, que é homofóbica, que é racista, ela acha que nós tínhamos que ficar só na senzala, a casa grande jamais da cidadania, doutores, psicólogos, cientistas. Imagina, cotas é reparação. Cotas é todo um processo para fazer justiça da mão escravagista que construiu essa nação. Lembrar que a educação pública foi negada a nós negros desde sempre. Em 1837, você tem uma lei que proíbe a entrada de negros na escola pública, uma lei que perdura até os anos 50. Um dia após a assinatura da Lei Áurea, o primeiro ato de um grupo de homens e mulheres negros na Paraíba foi reivindicar a educação para os seus filhos. O acesso à educação sempre foi pautado pelos nossos como um lugar de virada. Eu tive uma professora que ela chegou falando, né, nesse auge aí, quando começou a implementação das cotas da UNB e tal, falando mal das cotas. E quando ela chega na sala de aula trazendo esse debate desse jeito, sendo professora, estando num lugar, né, de hierarquia, os alunos, né, que eram alunos, em sua maioria da elite, né, a falar os mais diversos tipos de absurdo. Não é só a gente ter alunos e alunas negras dentro da universidade. A gente precisa de espelho. A gente também precisa se enxergar lá em um outro lugar. A gente precisa se enxergar nos servidores, a gente precisa se enxergar nos professores e professoras. E ocupando esses espaços, que são espaços de poder também, né? Conhecimento é poder, a gente sabe disso, né? Informação é poder, é fundamental para que esse novo perfil de alunado que ingressa na universidade consiga enxergar perspectiva para além da formação, né? Para além da graduação. A gente tem essa sequela, né, na formação do nosso país, a gente tem esse crime histórico que aconteceu, e que enquanto a gente não olhar para isso de maneira estrutural, colocando a questão da negritude na centralidade do debate político, não vai ter sociedade boa para ninguém. O mundo acadêmico quer sempre negar os nossos saberes. A gente pode fazer marcha das mulheres negras, eles podem nos rotular como eles quiserem, mas quando você chega dentro da academia, é muita dureza para eles. Porque a gente domina todo mundo deles, até o pós-doutoramento, experiência do exterior. E a gente ainda domina a nossa tradição cultural, que eles não dominam, que eles não conhecem, que eles não respeitam. E aí eu sei que engolir em seco, porque nós sabemos tranquilamente tudo que eles sabem, e eles não sabem tudo que nós sabemos. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. Essa
pergunta, e você combate ou faz parte, né? Ou a gente combate o racismo, ou a gente é aliado dele. A gente não pode apenas ver lá a luta antirracista e não trabalhar. É por isso que em sala de aula é importante, qualquer profissional, qualquer professor, em qualquer disciplina, né, a questão de falar de racismo, combater racismo, homofobia, machismo, não é uma questão só da história, da sociologia, filosofia, português, é uma coisa de todas as disciplinas. Então, o professor de biologia, no caso de vocês, vão estar na sala de aula não somente como professor de biologia, vão estar lá como referência de educação, como referência de valores, principalmente como a referência de combate a esses preconceitos, né? E não é só por conta disso. A gente precisa usar a escola, como eu já falei várias vezes, não como reflexo do que tem de ruim na sociedade. A gente tem que fazer com que a escola reflita para a sociedade coisas boas. E nesse sentido, quando a gente traz esses debates para cá, para a formação de vocês, o que é um avanço muito grande, porque em nenhum momento da minha graduação, em 2003 a 2007, eu tive um momento como esse aqui, uma disciplina como essa. E isso no curso de História, tá? Imagina nos outros cursos. Então, vocês, enquanto futuros professores, têm um papel social muito relevante, né? Em trazer essas discussões. Primeiramente, eu trazer isso aqui para vocês, pelo menos superficialmente, é importante para localizar essa luta, né? Porque a gente fala, a gente tem que falar de cota, falar de movimento, de mudança, mas de onde é que vem isso? A gente precisa saber de onde é que vem. Então, existe toda uma tradição histórica, uma longa história por trás desses movimentos, né? Não são gratuitos e não são de agora, são coisas antigas, né? E que a gente precisa entendê-los para saber por que eles lutam. Então, é por isso que eu trouxe essa aula nessa perspectiva mais histórica, né? Dentro da minha área, para a gente poder discutir isso. Bom, para a gente começar a finalizar, os que estão aqui, temos dúvidas, perguntas, observações, eu quero ouvir vocês agora. Bom, eu gostei bastante da aula. Esse último vídeo que o senhor mostrou das cotas foi um dos vídeos que mais me chamou a atenção. Eu consegui dar uma olhadinha nos vídeos hoje, bem por cima, e eu achei ele bem interessante. É uma realidade, né, professor? Então, quando a gente para analisar e para pensar todo esse contexto, a gente vê como o discurso das pessoas que são contra as cotas nada mais é do que algo, como eu posso falar, uma forma de falar asneira, vou dizer assim, porque na realidade a gente sabe que é nada mais justo e ainda é muito pouco do que foi tirado, do que precisa ser restituído. Então, é uma coisa que não tem fundamento quem é contra, na verdade. Não tem o porquê de ser contra ou o porquê de abrir a boca para falar que não é para existir cota. Não faz sentido. Então, foi um dos vídeos que mais me chamou a atenção, literalmente. Eu gostei bastante do material. Uma pergunta para tu. Imagina se o povo negro fosse cobrar no mesmo nível que ele foi explorado. No mesmo nível. Tô falando no mesmo nível. Do mesmo jeito. Nossa. Imagina. Que a cota, como você falou, é uma gotinha, né? Sim, é uma forma de compensar que, na verdade, não compensa nada, né? Porque o que foi vivido, o que realmente aconteceu, tá na história, e a gente sabe de quanto foi sofrido e de quanto foi, enfim, doloroso, de forma geral. Eu gostei bastante, professor. O texto também que o senhor colocou em PDF, eu não consegui terminar de ler ele. Eu iniciei, na verdade, a leitura, mas como eu ainda estou terminando a avaliação, aí eu não terminei de ler ele ainda. Por isso que eu não perguntei nada do texto hoje, porque eu já imaginei que uma parte estaria fazendo ainda. Por isso que eu vou até terminar a aula mais cedo também por conta disso. Você tem mais alguma questão a colocar? Só isso mesmo, professor. Foi boa a aula. Beleza, gostei da sua fala. Mais alguém? Suzy, Vicente, Milena, Luane, Franciele, a Tirson, que fala muito. Bora lá, Tirson. Talvez de falar mais ainda. Silêncio. Porque ultimamente eu tô falando demais, eu não quero gastar muito essa língua, né? Tem que ter Não, mas você tem que falar nessa hora. Aqui não vale isso, não. Tem que falar nessa hora também, quando é perguntado. Você gosta de falar, quando te pergunta, você foge, vai, fala aí. Eu gosto quando você comenta, mas eu gosto de ouvir quando você responde também, pode falar. Eu vou ficar na minha aqui porque eu gosto de diversidade, entendeu? Eu sou um cara... Sei.
Mais alguém? Algum comentário? Pode colocar aí, pessoal. A aula é aberta, é uma ágora. Suzy falou que gostou da aula, obrigado, Suzy. Pode falar, Luane. Eu queria falar, mas eu não consigo colocar em palavras o que eu queria falar. Então, Tenta colocar. A maior parte dos brasileiros tem descendência desses povos, né? Uhum. E a maioria das pessoas, ela é contra os direitos. Não luta pelo próprio direito. Não tem o reconhecimento do próprio direito. Eu acho muito hipocrisia as pessoas não lutar pelo seu direito e impedir as outras pessoas de lutar. E aí, quando a gente tenta pautar essas coisas dentro de sala de aula ou dentro de um debate de amigos, a gente acaba perdendo amizades e indo contra as pessoas por causa dessas ideologias que entram em conflito. A pessoa, além dela não tentar entender o que está acontecendo, não buscar informação, ela não gosta que as outras pessoas digam o que realmente está acontecendo. A nossa situação da educação atualmente, dos nossos direitos que estão indo de ladeira abaixo, de toda essa vivência muito ruim que está acontecendo, principalmente dos 2 últimos anos, que tem sido, em vez de subir, das pessoas realmente estarem conversando, entendendo umas as outras, só está indo para baixo. E a maioria das pessoas brigam por conta de política. E aí, É porque as pessoas não separam a questão partidária da questão do direito, né? Porque quando a gente fala de direito, a gente não está falando de partido político. Porque, como eu citei aqui, uma parte dessa luta do movimento negro, por exemplo, recentemente indígena, não teve a ver com o movimento político partidário. Foi uma luta dos próprios movimentos, né? Existia gente partidária lá dentro? Existia. Mas não era o que dominava. Existe movimento negro de esquerda, de direita, tem um movimento negro mais liberal, menos liberal, tem movimento negro dentro do PSDB, dentro do PT, até dentro do PF, do Democratas tem vários partidos. Não é uma luta de um partido, é uma luta de um movimento que é maior do que um partido. Porque tanto um negro do PT ou do Tucano vai sofrer preconceito. O problema é que as pessoas hoje confundem você falar de direitos com questão partidária, o que é muito bizarro, né? Você vê trabalhador defendendo, por exemplo, que diminua o direito trabalhista, o cara já ganha pouco, tem poucos direitos respeitados, o cara quer que diminua os direitos, não dá. Impossível. Com essas coisas eu me posiciono, né? E eu não me posiciono aqui partidariamente, eu me posiciono ao lado da minha classe, né? Eu, apesar de ser professor hoje, eu sou oriundo de uma família pobre, né? Eu estou na casa dos meus pais, no interior do Nordeste, uma cidade precária, pobre, e é a cidade de onde eu nasci, né? Eu vim daqui. Então, eu nunca vou contra a minha origem nesse sentido, né? Então, a gente precisa reeducar as pessoas para esse debate. O que você colocou aí, esse resumo que você fez, é muito brasileiro nesse sentido, né? O brasileiro, ele não gosta muito de lutar e gosta de falar mal de quem luta, porque ele não procura conhecer essas lutas. Ele prefere estar no lado, digamos assim, do que se mostra mais forte sempre. E que, na verdade, nem sempre é o lado dele, na verdade. Mais alguém? Só para contextualizar, eu coloquei um link de um vídeo no YouTube, não sei se vocês já viram esse vídeo, sobre DNA, né? No caso, ele tem várias pessoas que são entrevistadas, e aí pergunta basicamente, né? Esse vídeo eu achei ele incrível. Uma amiga comentou comigo que ela estava assistindo numa aula, esse módulo agora, e aí ela mandou para mim o link. E eu achei incrível como as pessoas elas chegaram na maior certeza de que elas eram puras de tal etnia, de tal localidade, e no final elas descobrem até que uma tem descendência muçulmana, que nem fazia ideia, até conhece um primo dela lá, de não sei quantos graus, então é um vídeo bem interessante. Isso daí é biologia aplicado com antropologia e história, inclusive, né, para você ver a questão. Esse link que eu mandei aí, que ele complementa um pouco o que você colocou, só que ele vai para outro caminho, que era no Brasil, né, depois eu deixo o Vicente falar. Foi uma matéria especial, um conjunto de matérias do Tilt, né, que é do portal UOL. Ele convidou várias celebridades negras brasileiras de diversas origens, né, do jornalismo, das artes, da política, algumas militantes do movimento negro, outras não eram militantes, e aí convidou para fazer o teste de DNA para saber a origem da pessoa. E aí você tem aí nesse conjunto
uma série de pessoas, tipo Babu Santana, Fernando Holliday, tem uma galera do esporte também, a Maju Coutinho, do jornalismo e tal. E aí a gente tem aí um retrato que complementa um pouco esse vídeo aí, bem interessante, né? Você vai ver pessoas que descobrem a origem, tipo, a origem da Maju Coutinho do oeste da África, mas tem um pouco de europeu. Tem uma questão bem interessante de DNA, que a biologia pode trabalhar nesse ponto, é aliado com a história e com a antropologia e a sociologia, no caso. Vicente, depois acho que foi a Luane que levantou a mão, né? Vicente. Então, professor, a gente vê que no nosso país, realmente, quando se fala de direitos, nós ainda temos muita luta para travar, né? Total. E aí, quando a gente olha para as nossas condições financeiras, vamos supor. Um exemplo. Vamos supor, eu não sei muito bem quanto que é, o senhor depois pode me dizer, viu? Eu não tenho muita informação, mas vamos um exemplo, que lá nos Estados Unidos, o salário mínimo seja 5 mil reais. Aqui no Brasil é 1.100, vamos supor. Sim, 1.100. Aí, o sistema capitalista tende a globalizar tudo, né? Globaliza preços. Aí, um exemplo. Vamos supor que o quilo de carne, lá nos Estados Unidos, custa 10 dólares. E aí eles pegaram hoje em dia e globalizou. Hoje, a nossa carne custa, vamos supor, uma média de 10 dólares, né? 50 reais. Mas veja que para lá, que o salário mínimo é 5 mil reais, pagar 10 dólares é ótimo, né? Mas aqui no Brasil, eu ganhar 1.100 e pagar 10 dólares, é só um exemplo. Aí, agora, aqui no Brasil, eu pagar 10 dólares no quilo de carne, ganhando 1.100, veja aí como o sistema capitalista, ele só pensa nele. Então, nesse sentido, se vai globalizar as mercadorias, combustível, carne e tudo mais, por que não globaliza, então, o nosso salário mínimo? Porque aí fica justo, né? Então, não globaliza, então quando se fala de direito, ainda existe uma luta muito grande, meu irmão, para ser vencida, viu? Os seus gastos são globalizados, mas o seu salário não. Só com uma correção, nos Estados Unidos, eles não têm salário mínimo, eles ganham por hora. Acho que atualmente o valor da hora lá tá 12 dólares, na verdade. Porque lá eles praticamente não têm direito trabalhista, né? Tem mínimo do mínimo, assim. Tanto é que férias lá não existem férias remuneradas, né? Se você quiser tirar férias, você precisa negociar com o patrão e verificar o momento, e você meio que paga esses dias que você vai ficar fora. Então lá é por hora trabalhada. E nesse caso está correto. Só usar um exemplo da gasolina, né? O preço da gasolina desde 2017 ele é ligado ao dólar, né? Total. E o Brasil, de um lado, diminuiu a produção interna de combustível, porque o governo federal vendeu uma parte da Petrobras e não construiu mais refinarias, então não tem feito mais gasolina aqui. A gente até extrai petróleo, mas a gente vende o petróleo bruto. Aí esse petróleo, por exemplo, ele é trabalhado lá nos Estados Unidos e volta para cá como gasolina. E como a gasolina está alta no mercado externo, o dólar ele é a base, né? Então vai aumentar mais. Então a gente já teve um aumento ontem e vai ter mais pelo menos uns 3 ou 4 até o final do ano. Então por quê? Porque o preço da gasolina está atrelado ao dólar. O Brasil não tem produzido tanta gasolina aqui, tem comprado de fora e não tem a ver com isso. Na verdade, não tem nem a ver com o ICMS, porque o ICMS dos estados é o mesmo valor há mais de 10 anos, na maior parte deles. É muito mais o erro de você não produzir no Brasil, sendo o Brasil um dos países com maior quantidade de petróleo no mundo, você comprar de fora e você ligar o preço, não subsidiar. Então, a gente vai chegar no final do ano perto de R$9. E, enquanto isso, o salário mínimo não sobe praticamente, a gente vai... Você imagina a repercussão que vai ter uma gasolina a R$8, R$9. É por aí. Pessoal, poderia globalizar o nosso salário, né? Eu acho muito difícil vai globalizar os nossos gastos. Aí, com o americano, que a gente ficaria tranquilo, né? A gente precisa, na verdade, de um governo... Todos os governos precisam, na verdade, pensar no bolso do trabalhador, né? Que é a questão de você subsidiar. Luane, e aí a gente termina essa parte da aula. Em relação a como é a economia dos Estados Unidos com a economia do Brasil, apesar, não falando que aqui é melhor, mas apesar de lá ter muitas coisas baratas, os estadunidenses, eles trabalham, se eles quiserem tirar férias, eles comunicam, pagam por aquilo, não recebem, tudo mais. Só que lá eles pagam toda
a educação não é gratuita. Toda a educação e eles pagam a saúde. Aqui a gente tem direito à saúde e à educação. E lá essas coisas são muito caras, principalmente moradia. Por isso que as coisas lá é tipo $1, tem loja de $1, R$1,99. A maioria das coisas são tão consumistas que eles jogam coisas semi-novas ou novas. Tipo, é que nem eu vi um vídeo de um menino, ele falando que tá fazendo intercâmbio, né? E aí teve uma pessoa que simplesmente deu um iPod para ele. O professor perguntou se ele só tinha aquele tênis. Ele deu um tênis, falou, só tem esse? Só tenho esse. Deu um tênis, deu um moletom, deu muita coisa. Basicamente, um pobre, vou dar isso aqui para ele. Chuto ou faço caridade? Você falou dois pontos importantes, a questão da caridade, especialmente para a classe média americana. Então, esse excesso que ela tem, ela faz caridade e meio que se purga dos pecados que comete do consumo excessivo. E, do outro lado, os serviços públicos lá são pagos, né? A educação, você tem alto índice de dívida no pagamento da universidade, porque lá o serviço público universitário existe, mas é muito pequeno. Então, para fazer um bom curso, você tem que pagar esse curso. E quando você tem um filho lá, geralmente você abre uma poupança e vai colocando dinheiro ao longo do tempo para o seu filho poder pagar a universidade. Ou então consegue uma bolsa de esportes, uma bolsa total, né, talentos, enfim. Então tem muita gente lá que se endividou muito no financiamento estudantil do ensino superior. E no caso do serviço de saúde, somente 2 estados têm uma espécie de SUS, né, que é a Califórnia, eu acho que Nova York. Todos os estados lá não têm serviço público de saúde, tanto é que, só um exemplo, você está na Disney e você se machucou lá, eles têm um protocolo, eles te atendem e perguntam, te levam para um posto lá deles, dão a você um band-aid, um remédiozinho e perguntam, quer que a gente ligue para o serviço de ambulância? Eles perguntam 2 vezes, porque se você aceitar, é por sua conta e risco, você vai pagar, e só o transporte do local até o hospital mais próximo é em torno de $500, só o transporte, fora os outros serviços. Então, a gente precisa olhar um pouco com cuidado, porque, só para finalizar, os Estados Unidos é o país rico mais desigual do mundo, né? Então, isso diz muito. Pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Eu sei que teve outro evento hoje, muitos não entraram, tem alguns em viagem, mas foi bom, foi uma aula com pouca gente, mas foi legal. Eu peço que vocês, eu vou comentar algumas questões aqui da atividade, mas... Professor, eu acho também que boa parte da turma não entrou, não sei se é o caso, porque aqui em Guajará-Mirim deu um temporal depois das 6 horas, então tá ruim a internet, pelo menos aqui em casa tá horrível. Só acho que eu não tô na chuva, aqui no Nordeste não tá chovendo, só tá nublado. Mas obrigado por falar. Eu só quero que vocês botem o primeiro nome de vocês aqui, o segundo, e só vou lembrar, vocês têm, para quem não entregou, né, eu vou aumentar, essa questão do temporal eu não sabia, mas eu vou aumentar o tempo de entrega, eu vou colocar até amanhã de dia, tá? Por que eu vou aumentar? Porque a gente tem 37 alunos matriculados, até agora 13. Eu sei que tem algumas questões aí que estão contando para isso, essa do temporal eu não sabia, mas eu vou aumentar só por mais metade de um dia, né, nas configurações, para poder facilitar na entrega, tá? E aí depois eu vou avisar lá no grupo de vocês. Alguém levantou a mão? Todos colocaram aqui o primeiro e o segundo nome? Pode falar. Amanhã até meio-dia, que travou aqui para mim. Nada. Pode falar. Sim, amanhã até meio-dia. Eu vou até colocar agora nas configurações, aproveitar, enquanto vocês digitam o nome de vocês aí. Editar configurações. Amanhã é famoso dia 16, né? 16, meio-dia de Guajará. Pronto. Tá. A data aqui da avaliação. Pronto. Tem mais aí mais 14 horas. Então é isso, pessoal. Eu vou parar de gravar. Essa gravação vai estar lá no AVA amanhã de